Audiobook, Jus Resumos. Direito Financeiro, Aula 4. LDO e gastos com pessoal. Entenda os limites e as regras. Sejam muito bem-vindos de volta ao Jus Resumos. Hoje, vamos continuar explorando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e um tema crucial que ela aborda: os limites para os gastos com pessoal na administração pública. Fiquem ligados para entender todos os detalhes. Um ponto fundamental ligado à LDO está previsto no artigo 169, parágrafo 1º, da nossa Constituição Federal. Esse dispositivo estabelece uma regra clara: qualquer concessão de vantagens ou aumento de remuneração, a criação de novos cargos, empregos e funções, ou mesmo alterações na estrutura de carreiras, assim como a admissão ou contratação de pessoal, em qualquer modalidade, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, incluindo fundações mantidas pelo poder público, só podem acontecer sob duas condições. A primeira condição, que não nos interessa diretamente agora, está ligada à existência de dotação orçamentária suficiente. A segunda, e essa é a nossa chave de hoje, é a necessidade de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Uma exceção importante a essa regra são as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que possuem um regime diferenciado. Em outras palavras, qualquer movimentação de pessoal que implique um aumento nas despesas do Estado precisa estar expressamente prevista na LDO. Se for apenas um remanejamento de pessoal, uma reorganização interna que não gere custos adicionais, essa previsão na LDO não é obrigatória. É importante lembrar que o caput do artigo 169 da Constituição já estabelece um limite geral para os gastos com pessoal da União, dos estados e dos municípios. Esses gastos não podem exceder os limites definidos em lei complementar. E essa lei complementar já existe. É a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, Lei Complementar número 101 de 2000. O artigo 19 da LRF detalha esses limites, fixando um percentual máximo da receita corrente líquida, RCL, que pode ser comprometido com despesas de pessoal. Para a União, esse limite é de 50%, enquanto para os estados e municípios, o limite é de 60%. Mas o que é essa tal de receita corrente líquida? A própria LRF, no seu artigo 2º, inciso 4º, nos explica. A RCL é o resultado da soma de diversas receitas correntes, como as receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, de serviços e transferências correntes, entre outras. Desse total, são deduzidos alguns valores, como as transferências constitucionais da União para estados e municípios e as contribuições dos servidores para o custeio de seus sistemas de previdência. É crucial notar que esses repasses constitucionais não entram no cálculo da RCL. Portanto, o artigo 19 da LRF deve ser interpretado levando em conta essa definição do artigo 2º. E se um ente federativo, como a União, ultrapassar esse limite de 50% da receita corrente líquida com gastos de pessoal? Nesse caso, fica caracterizado o descumprimento da LRF e medidas precisam ser tomadas para reverter essa situação. A própria Constituição Federal, no parágrafo 3º do artigo 169, estabelece quais providências devem ser adotadas pela União, estados e municípios para se adequarem aos limites. A primeira medida é a redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança. É importante frisar que se trata da redução das despesas e não necessariamente da extinção de 20% dos cargos. Se essa medida não for suficiente, a próxima etapa é a exoneração dos servidores não estáveis. Aqui, é preciso ter atenção.
Essa categoria não se refere aos servidores que ainda estão em estágio probatório. A Constituição, no seu artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, considera estáveis os servidores públicos civis que estavam em exercício na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988, há pelo menos 5 anos continuados e que não foram admitidos por concurso público. A Emenda Constitucional número 19, no seu artigo 33, esclarece quem são considerados servidores não estáveis para fins de exoneração em caso de excesso de gastos com pessoal. São aqueles admitidos na administração direta, autárquica e fundacional sem concurso público após o dia 5 de outubro de 1983. Ou seja, quem ingressou sem concurso antes de outubro de 1983 é considerado estável. E se nem mesmo a exoneração dos servidores não estáveis for suficiente para enquadrar os gastos dentro dos limites da LRF, o parágrafo 4º do artigo 169 da Constituição prevê uma medida extrema: o servidor estável poderá perder o cargo. No entanto, essa medida só pode ser adotada mediante um ato normativo motivado de cada um dos poderes, especificando a atividade funcional, o órgão ou a unidade administrativa que será objeto da redução de pessoal. É uma medida delicada e que exige uma justificativa robusta. Em resumo, a LDO desempenha um papel crucial no controle dos gastos com pessoal, exigindo autorização prévia para qualquer aumento de despesa nessa área. Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece limites claros para esses gastos e a Constituição prevê medidas progressivas para o caso de esses limites serem ultrapassados. Entender essas regras é fundamental para acompanhar a gestão pública. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no Jus Resumos para mais análises importantes do mundo do direito. Até a próxima!